Sejam muito bem-vindos, muito prazer. Eu sou a doutora Elisiana Carraro e estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto tão importante, tão rico, tão falado agora no mês de novembro, né? Um mês alusivo aos 16 dias de ativismo, um movimento mundial de erradicação da violência doméstica. E eu separei esse tema porque eu penso ele tão rico, tão reflexivo, para que a gente possa visualizar muitas vezes como os relacionamentos tóxicos e violentos vão para além do que acontece em casa. Inicialmente eu quero compartilhar com vocês um pouco de quem eu sou, advogada há 25 anos, há 23 anos em especial, trabalhando com direito de família, muito atuante na violência doméstica. Recentemente, em 2019, concluí meu doutorado, onde trabalhei a questão das políticas públicas para as mulheres, fazendo um trabalho e uma atuação muito forte desde 2014, com Patrulha Maria da Penha, desde 2010, com a Delegacia Especializada da Mulher, num município específico de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, mas que me trouxe uma proximidade e um diferencial, não só na minha formação, mas no meu olhar também a esse tema que é tão rico e que precisa ser tão olhado por nós. Tradicionalmente, nós advogados conhecemos do que se trata a Lei Maria da Penha, conhecemos do que se trata as formas de violência previstas nela, seja ela violência física, violência psicológica, violência sexual, a violência moral ou patrimonial. Isso para nós já é assimilado, já é compreendido. A questão que eu venho aqui discutir com os senhores e fazer com que as senhoras também se deem conta quando do atendimento e até mesmo da condução dos processos, seja pela escuta dos nossos clientes ou até no próprio andar do processo judicial, principalmente nas áreas de direito de família, como isso se dá, como essas violências se dão para além do que foi o relacionamento. Nós sabemos que a violência física, ela se dá com as agressões, seja por empurrões nas discussões entre o casal, até mesmo aquela pegada no braço, né, numa discussão assim mais ferrenha, onde os dedos ficam marcados nos braços. Nós temos também a violência psicológica, que é pelas ameaças reiteradas que acontecem. Se você decidir sair desse relacionamento, você nunca mais vai ter nada, você não vai conseguir sobreviver, eu não vou alcançar absolutamente nada para você, eu vou pegar os nossos filhos e vou sumir no mundo e você nunca mais vai ver, não vai saber mais nada sobre eles. Entre outras tantas ameaças, né? No relacionamento também, a violência sexual, ela é muito ativa quando há pressão, a obrigatoriedade do relacionamento íntimo, quando a gente sabe que o relacionamento sexual em um casal, ele é um ato de amor, é uma troca de energia, a física quântica fala sobre isso, né? Não sei se os senhores acreditam, mas enfim, a troca de energia num relacionamento sexual é de extrema vibração altíssima, né? E quando isso acontece, quando isso é forçado, quando isso é exigido, como se fosse uma obrigação, como se fosse um dever da mulher, isso se torna assim, se configura assim uma forma de violência. A violência moral é aquela que você não presta para nada, você tá tão gorda quanto uma porca, você possui peitos que parecem de uma vaca, entre outras tantas humilhações e depreciações que a mulher sofre num relacionamento. E é evidente, né,
a violência patrimonial, que se dá muito presente nessas questões em que versam sobre patrimônio, em que versam sobre as coisas da mulher, quebrar celular, rasgar roupas, controlar gastos. Isso tudo demonstra assim muito essa violência psicológica. Até aqui não trago nada de novidade aos senhores, todos vocês têm conhecimento pleno e absoluto, acredito, se atuantes nessa área, e se não atuantes, ao menos ouvem falar sobre essas práticas. A questão é, quando eles são casados, essas brigas acontecem, né? Essas relações forçadas, relações sexuais forçadas acontecem, as agressões verbais se dão com uma presença e uma continuidade muito grande. A humilhação, ela é reiterada, o desprezo e a desconsideração, a exaltação da mulher do outro e a desvalorização da sua, o controle financeiro, principalmente para aquelas mulheres que não têm renda e que não estão no mercado de trabalho, e aqui ressalto que não quero dizer que tratam-se de famílias com vulnerabilidade social e econômica, não. O casal ajusta que ele vai elaborar, ele vai para o mercado de trabalho, ele é o responsável para trazer essa verba, essa manutenção econômica para a família, enquanto que a esposa vai administrando o lar, vai administrando os filhos, vai fazendo o que a gente chama de Uber-mãe, né? O leva e traz da escola, o leva e traz das atividades de inglês, de balé, de artes, de esportes, faz a organização do mercado, da casa, das roupas, né? Então é um ajuste que acontece entre a família, né? E a agressão física, que eu digo sempre, né, pela minha experiência, ela é o ápice, né? Ela vai acontecer lá em cima, muito difícil por pesquisa feita por mim em loco, com entrevistas, que resultou a minha tese de doutorado, que a violência ela vai acontecer de imediato, tá? A violência é uma física, né, que eu digo, é uma consequência de outras tantas violências que vieram acontecendo durante aquele relacionamento e que por vezes, atenção, por vezes já tenha se iniciado lá no momento em que esse casal se conheceu, esse casal estava namorando, esse casal estava dividindo um espaço até efetivamente tomar a decisão de formar uma família. E eu digo, são sinais que muitas vezes as mulheres, na condição de apaixonadas, que pesquisas também comprovam que os 2 primeiros anos de relacionamento é tomado por paixão, e paixão cega. Se paixão cega, a gente não enxerga esses sinais, eles vão acontecendo com o passar do tempo. Muito bem, mas a questão aonde eu quero chegar com os senhores e refletir com os senhores e com as senhoras é quando eles não estão mais casados, como é que isso acontece? Eu elenquei aqui, na verdade são 4, eles estão em 3 formatos, mas são 4 elementos importantíssimos que vão acontecer, que vão ser visualizados e que ao falar com vocês, vocês vão hão de concordar comigo que eles acontecem. O mais comum, principalmente quando a mulher busca a finalização, o encerramento do relacionamento, é a perseguição. Então, eles perseguem as mulheres, eles vão até ela, eles começam a circular pelos mesmos espaços que elas circulam, e mais,
essa perseguição não necessariamente vai se dar por meio deles. Poderá se dar por amigos e conhecidos, em que eles pedem para que, se essas pessoas virem as suas ex-mulheres, ex-namoradas, ex-companheiras, ex-noivas, ex-ficantes, que os avise, que ele tome conhecimento de onde elas estão. E aí o que acontece? Acontecem as mensagens. As mensagens, elas vêm de forma desaforada. Essas mensagens vêm de forma ameaçadora, do tipo: eu sei onde tu estás, eu sei com quem tu estás falando, eu sei exatamente por onde tu circula. E estas ameaças, esse domínio, esse controle continua sendo forma de violência. O que leva a mulher a fazer o quê? A não sair, às vezes se mudar até de cidade, ficar cuidando quando sai, quem tá olhando, quem tá por perto, começa a se policiar dos lugares onde antes ia e agora não quer ir mais, porque sabe que ou ele está olhando por ela, ou tem conhecidos ou pessoas conhecidas de ambos que vão estar ali, vão cuidar para dizer aonde ela está e com quem ela está. Ela começa a cuidar até com quem falar. Então ela começa a acender um alerta que gera ansiedade, que gera angústia, que por vezes gera até uma síndrome do pânico. O bloqueio das mensagens é uma forma de barrar isso, para além, evidente, de um boletim de ocorrência, de um pedido de medida protetiva. Mas vejam bem o efeito que isso gera para essa mulher que já conseguiu encerrar o relacionamento, que já conseguiu se desvincular dele em tese, em função de uma dissolução de união estável, em razão de um divórcio, mas que ainda sofre esse controle e essa abusividade, essa violência ainda contra ela, mesmo que separada, mesmo que divorciada, mesmo que não mantendo mais um vínculo afetivo, amoroso com este homem. Uma outra situação também muito visualizada, que acontece muito com as mulheres, se dá no que tange a prestação alimentar para com seus filhos. Quantos e quantos pais deixam de pagar a pensão no dia, no mês, alguns reiterados meses, para ver a mulher penar, sofrer, passar dificuldade? Porque na cabeça dele os alimentos são para ela, não são para os filhos. Quando na verdade esses valores são administrados pela mulher, que muitas vezes não atendem às necessidades integralmente dos filhos, das crianças, mas que vem com o intuito de auxiliar ela a administrar essas demandas através dos alimentos. E aí o que eles fazem? Eles deixam de pagar, eles não contribuem com os alimentos, porque querem ver ela passando por dificuldade. Querem mostrar para ela que sem eles ela não consegue sobreviver, que sem ele ela não consegue cumprir com os seus compromissos. E isso, gente, é uma forma de violência. Quantas e quantas vezes nós não conhecemos situações em que as partes deixam de cumprir os alimentos, né? E o fazem quando está prestes a serem executados, né? E um grande ganho hoje que nós temos é não ter a necessidade de aguardar 3 meses de inadimplemento para fazer o pedido de cumprimento de sentença.
Então a gente vê ali uma forma muito clara de continuar praticando uma violência, mesmo não estando mais num relacionamento afetivo, amoroso com o pai, né, das crianças, com o marido ou com o companheiro. Uma outra situação também que se dá em relação às crianças é a forma cruel de não cumprir os horários de visita. Não estar lá no dia e na hora combinado, desmarcar em cima da hora, desconsiderando por completo os planos e organização daquela mulher. Sim, porque muitas vezes as visitas se dão quinzenalmente, de sexta à noite, final da tarde, ou iniciando no sábado pela manhã e encerrando no domingo no final da tarde, em torno de 18, 19 horas. O restante dos dias, digamos que em torno de 25 a 26 dias por mês, a mulher está com as crianças administrando suas demandas, atendendo às suas necessidades. E durante 4, por vezes 5 dias, quiçá 6 por mês, ele não cumpre com o intuito única e exclusivamente de deixar ela empenhada e não conseguir fazer o que ela tinha se programado. Ou um final de semana na praia, ou um final de semana na serra, ou até mesmo ter aceitado o convite de alguma amiga para fazer alguma coisa de diferente, ou até mesmo cuidar de si, né? Aproveitar, como eu digo, um day spa, fazer o cabelo, massagem, mãos, pés, se embelezar com tranquilidade, sem se preocupar com o horário de chegada, de almoço, de janta, de lanche, atividades da escola, que isso seja compartilhado com o pai. E quantas vezes a gente já viu, né, essa prática de deixar a mãe, né, sem a realização das visitas, onde a mãe ela vai precisar se reorganizar, porque enfim, ele não foi buscar as crianças, ele não exerceu o direito de visitas das crianças e ela teve então de abrir mão da organização dela, da agenda dela, do que ela tinha programado para fazer com ela. Vocês devem estar pensando assim: nossa, Lisiana, eu nunca tinha me dado conta disso, que essas situações que acontecem, colegas, acontecem. Vocês devem ouvir isso das suas clientes, vocês devem ouvir isso dos seus clientes, vocês devem ouvir isso de amigos, confidentes, de situações que vivem, que passam e que compartilham conosco como profissionais da área de direito de família, o quanto isto acontece e que nós muitas vezes não nos deparamos, não nos damos conta de que isso são formas de violência. Mas eu destaco, ficou um pouquinho acumulado aqui, mas quero compartilhar com vocês. Já pararam para pensar que pedidos de guarda compartilhada para quem tem medida protetiva pode configurar uma forma de violência psicológica? Como assim, Lisiana? Não tô te entendendo. Gente, pensa comigo. Quem tem um pedido de medida protetiva concedido, foi verificado por um magistrado as condições graves que ensejam riscos contra a integridade física ou psicológica da mulher, a ponto de afastar compulsoriamente esse ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado, ex-noivo, ex-ficante daquela mulher. A partir do momento em que nós temos uma determinação de que todas as guardas devam ser compartilhadas,
como haverá de ser esse compartilhamento se há necessidade desse afastamento? E isso é muito importante de ser pensado. Por quê? Porque eles, os homens, começam a usar essa guarda compartilhada como uma forma de violência. Quer ver? Trago aqui para vocês algumas situações que configuram isso. Quando os pais estão com as crianças, há uma prática de proferir palavras de ódio, incitar que a mulher não presta, os senhores que trabalham, as senhoras que trabalham com direito de família conhecem alienação parental, imputação de falsas memórias. Há toda uma manipulação em relação às crianças, que na casa do pai sempre é mais legal, sempre tem mais coisa, tem videogame, tem TV, canais, Disney Plus, entre outros, né, benefícios que tem na casa do pai, demonstrando que lá na casa da mãe não tem isto porque ela não tem condições de pagar. E o que acontece? Muitas vezes as crianças manifestam gostarem mais de ficar na casa do pai do que da mãe. Vocês devem estar imaginando, mas Lisiana, isso é muito comum, né? É conhecido que há essa competição. Sim, mas você se coloca no lugar da mulher. Se coloca no lugar desta mulher que por 24, 25 dias por mês, né, se organiza para trabalhar, se organiza para atender as demandas das crianças, porque o pai vê de 15 em 15 dias, 2 ou 3 dias, né, por final de semana, nem dá 3 dias por final de semana, porque pega a sexta no final da tarde e devolve domingo no final da tarde, né, então seria 48 horas, né? 24 no sábado, 48 no domingo. Se empenha, se dedica, faz de tudo para atender as demandas das crianças. E elas chegam com estas falas, né? Que você não consegue, que você não tem dinheiro, que você não alcança, que na casa do papai é melhor, que na casa do papai tem Play 5, né? Então tem todas essas formas que vão se dando a partir do exercício desta guarda. O desgaste emocional e o desgaste em relação a essa violência patrimonial, muitas vezes num processo judicial, recai num resultado muito triste, que é das mulheres desistirem, não quererem mais permanecer nesse processo, desistirem de tudo e de todos, a ponto muitas vezes delas desencadearem um processo de depressão tão profunda que eles utilizam isto para dizer que esta mulher é doente, incapaz de ficar com os filhos, tirando a guarda desta mulher. Então, gente, a violência, ela está presente independente, e é isso que eu quero trazer para que a gente possa visualizar. Independente de nós estarmos com os nossos clientes vivendo um relacionamento amoroso, estando vivendo na mesma casa ou ainda num processo de separação ou até mesmo de um divórcio, tá? Como conclusão, não quero me estender, eu vim aqui para um bate-papo inicialmente aqui, trazendo para vocês o destaque
de situações para que a gente possa pensar. E como conclusão, eu trago aqui, né? Infelizmente, os homens, mesmo no final da união, a gente percebe que eles continuam sendo violentos. A partir dali, o que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar com o apoio da área da saúde, a área da psicologia, ela precisa estar presente. E reconheço muito os ganhos desses profissionais em nos auxiliarem nessas demandas. Ainda se faz necessário nós falarmos sobre isso. Nós temos que desempenhar o nosso papel dentro da nossa atividade profissional, falando sobre isso e, consequentemente, estimulando os nossos colegas advogados a olharem essas demandas. E principalmente mostrar isso no judiciário para que eles, os magistrados, os desembargadores em sede de segundo grau, possam olhar de forma mais humana essas situações, identificando elas e qualificando elas como uma forma de violência. A gente precisa garantir que essas mulheres sejam mais olhadas, que estas situações sejam verificadas e que isso cesse, porque o sofrimento é muito grande. E claro que ela sofrendo, tendo filhos, os filhos também sofrem. Essa dor, ela é visualizada, ela é sentida pelos filhos. Então a gente percebe que é uma questão de comportamento humano, de assimilação de situações. O indivíduo, ele precisa desse suporte. Nós estamos trabalhando com emocional. Nós temos ali uma frustração num relacionamento que não deu certo. Nós temos ali situações de vingança, de domínio, de perversidade, quadros identificados na área da psicologia. Qual é o nosso papel? E aqui a minha reflexão nesse mês de novembro, alusivo a uma campanha dos 19 dias de ativismo para erradicar a violência. Seria um sonho nós conseguirmos erradicar, mas eu penso que se nós conseguirmos, cada um de nós, darmos visibilidade, refletirmos sobre essas situações e buscarmos que elas cessem, diminuam consideravelmente, dando a nossa contribuição através do nosso conhecimento teórico, doutrinário, nos aprimorando, nos qualificando nessas diversas ciências, junto com profissionais de outras áreas, a interdisciplinariedade vindo somar a essas demandas, eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar um melhor bem-estar para os nossos clientes e para a sociedade. Com isso, eu agradeço imensamente a atenção dos senhores. A minha proposta é justamente não alongar, mas sim ir pontual, refletir exatamente em questões que são do nosso cotidiano, são do cotidiano dos nossos clientes, das nossas clientes, dos nossos amigos, da nossa sociedade. E eu ficaria honradíssima se quiserem entrar em contato comigo, dar um feedback sobre essa nossa conversa, trocar experiências ou até mesmo fazer algum questionamento. Fica aqui os meus canais de contato, né? O Instagram no @lisiana.carraro ou por e-mail lisiana@carraroadv.com. Vai ser uma satisfação receber os feedbacks de vocês, receber o retorno dessa nossa conversa e até mesmo uma troca de experiências. Queridos, muito obrigado mais uma vez. Agradeço imensamente a comissão, a doutora Liane Bestete,
ao IARGS, para ter essa oportunidade da gente conversar e trocar essas informações. Muito obrigada e tenham todos um ótimo mês e um ótimo final de ano. Um abraço a todos!